Deus abençoe os irmãos. Amém. Deus abençoe também os irmãos conectados pela internet. Vamos retomar a nossa leitura da mensagem à era de Esmirna. Na última oportunidade, lemos das páginas 110 a 112. E ali o irmão Brana citou a escritura de Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, que diz: Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. Os judeus estavam lançando os cristãos primitivos na prisão. Eles estavam fazendo aquilo naquele exato momento. Os sacerdotes pagãos, quando o evangelho se foi aos gentios, aqueles sacerdotes pagãos politeístas estavam lançando os verdadeiros cristãos na prisão. Também governadores lançavam os cristãos nas arenas, porque era aquilo que o povo gostava, era o entretenimento do povo. E aqueles cristãos eram mortos ali nas arenas, pelos leões, pelos gladiadores. Então, aqui diz que o diabo lançará, através dos judeus, dos sacerdotes, dos governadores, era o diabo quem lançava eles na prisão. Era o ódio do diabo por detrás daqueles homens e daqueles religiosos. Alguém diz, o crente diz que tudo é culpa do diabo. Mas sou eu que fiz isso, foi ele que fez aquilo e não o diabo. Mas você tem que ver que às vezes é o ódio do diabo por detrás daquilo. É a unção do diabo por detrás daquilo, trazendo influência para que aquela pessoa cometa tal coisa. E aqui diz que o diabo lançará algum de vós na prisão. Ele usou os judeus religiosos, usou os gentios politeístas e pagãos, e usou os governadores para perseguir os verdadeiros cristãos. E se Satanás está por detrás daqueles judeus que levavam os cristãos aos tribunais, então a religião deles tinha que ser do diabo. Do mesmo modo, a Igreja Católica, que matou milhões durante todas as eras da Igreja, também eles não podem ser de outro a não ser do diabo, do Satanás. E o irmão Brana diz, isto que eles fizeram durante as eras, a Igreja Católica matando, não é nada perto do que vai acontecer quando a profecia de Apocalipse 13 se cumprir. A besta que sobe da terra. E esta besta, conforme sabemos pela mensagem do irmão Brana, é os Estados Unidos da América. Ela se encontra ali no capítulo 13 de Apocalipse. Sua bandeira tem 13 listras, 13 estrelas. Hoje tem 50 estrelas, porque a bandeira foi mudada, mas a bandeira histórica tem 13 estrelas, representando as 13 colônias britânicas, que vieram da Inglaterra, vieram ali do Reino Unido, fugindo da perseguição religiosa, em busca de liberdade. Hoje o maior símbolo dos Estados Unidos é a Estátua da Liberdade. Então, a bandeira dos Estados Unidos representa aquelas 13 colônias que vieram em busca de liberdade religiosa, fugiram da perseguição católica anglicana. E os Estados Unidos foram fundados nos princípios e fundamentos cristãos. Seus presidentes eram cristãos, não cristãos como o nosso, que uma hora diz que é católico, outro diz que se batizou e depois volta a beijar o berço. Não, mas eram cristãos genuínos, cristãos praticantes. Seus pais muitos eram pastores. Eles foram criados nos fundamentos bíblicos e protestantes. Aquela nação, conforme simbolizado em Apocalipse 13, iniciou com 2 chifres de cordeiro, representando a liberdade religiosa, representando o protestantismo, mas depois ela falou como dragão. A imagem da besta, que é o Concílio Mundial de Igrejas, sairá dos Estados Unidos. Aquela nação protestante cederá o seu poder à primeira besta, a besta que sobe do mar. Quando esse Concílio Mundial de Igrejas ocorrer,
então aquele cavalo montado no cavalo amarelo, aquele selo se cumprirá literalmente. Ele voltará a matar literalmente como matou nas eras da igreja. Eu queria apenas ler um capítulo aqui para os irmãos, um versículo do capítulo 13, para vermos como essa nação, os Estados Unidos, é a besta que sobe da terra. Apenas um indício. Apocalipse 13, 14 diz: e engana os que habitam na terra com os sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera ferida de espada e vivia. Qual é a maior nação democrática do mundo? É os Estados Unidos da América. E o que é a democracia? Pelo menos na teoria, e isto funcionou muito tempo nos Estados Unidos, é o governo do povo. O povo elege os seus representantes, é o povo quem governa. Os políticos estão ali apenas para representar o povo. E os Estados Unidos cultiva essa cultura da democracia. Então ele não pode impor que as pessoas adorem a imagem da besta. Não é uma ditadura, é uma democracia. Mas veja aqui, por isso que diz, dizendo aos que habitam na terra, está dizendo para a população, para que eles, o povo, fizessem uma imagem à besta. Então vemos mais um indício de que esta besta que sobe da terra é o protestantismo norte-americano. Eles farão uma imagem à besta, eles dirão ao povo que façam uma imagem à besta. Eles darão todo o seu poder à primeira besta, cuja chaga mortal fora curada, que sabemos que é o Império Romano, que teve sua chaga mortal curada. Quando aquele império começou a cair, quando esteve em queda, ele viu na forma da religião, na forma do catolicismo, da denominação, um meio de seguir adiante. E até hoje aquele Império Romano, através da religião, domina. E os Estados Unidos vão colaborar para entregar todo o poder à primeira besta. Eles farão uma imagem à primeira besta. E quando este cavalo do cavalo amarelo tornar a matar, tudo será em nome da religião e em nome de Deus, como sempre foi, tudo em nome da religião. A igreja matou em nome da religião. Os judeus mataram os cristãos primitivos em nome da religião, mataram, perseguiram e lançaram na prisão. É tudo em nome de Deus e da religião. Mas eles são de seu pai o diabo, porque ele foi o primeiro homicida. E Apocalipse capítulo 2, versículo 10 diz: e tereis uma tribulação de 10 dias. Uma tribulação de 10 dias. Aqui está uma profecia, o irmão Brana diz, e com ela um meio de determinar a duração da era da igreja de Esmirna. Diocleciano foi o mais cruel de todos os imperadores romanos. Ele desencadeou uma campanha sangrenta de perseguição aos cristãos. E se não fosse a misericórdia de Deus, nenhum cristão teria restado, de tão grande que foi aquela perseguição que Diocleciano fez. Foi a mais sangrenta da história e durou exatamente 10 anos, que corresponde aos 10 dias profetizados em Apocalipse 10, Apocalipse 2, versículo 10. Os 10 anos, os 10 dias de Apocalipse capítulo 2, versículo 10, é uma profecia sobre os 10 anos de perseguição, a mais sangrenta perseguição que os cristãos enfrentaram, que foi no governo, no império de Diocleciano. Também Apocalipse, capítulo 2, versículo 10 diz: ser fiel até a morte. Ele não diz ser fiel até que a morte chegue. Depois que chega a morte, quando você se vê no fim da estrada, sem saída, você nega ao Senhor. Não, mas até na morte, você morre sem negar. Não seja fiel até que a morte chegue, mas até na morte. Talvez você terá que selar o seu testemunho com sangue. E a gente pensa que é quase impossível nós ter que fazermos isso. Nós, a igreja voltar a matar,
talvez ter que selar o testemunho com sangue. O irmão Branham diz: mas procure lembrar que a fé que exercemos diariamente para triunfar em Cristo Jesus é a mesma fé que sustém os Policarpos e todos os mártires. A fé suprema dará graça suprema para a hora suprema. Bendito seja Deus sempre. A fé suprema é a fé de Rabi. Ela dará graça para a hora suprema. Para aquele momento em que o concílio apertar, nós iremos embora desta terra. Satanás não nos encontrará. Nós voaremos para longe. A fé suprema nos dará esta oportunidade. Também Apocalipse capítulo 2, versículo 10 diz: e dar-te-ei a coroa da vida. Se nem mesmo um copo de água dado em nome do Senhor é esquecido, que dirá aqueles que morreram em nome do Senhor? Em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24, Paulo diz: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Esta corrida é uma corrida natural, uma corrida olímpica, e a coroa dada para o vencedor era uma grinalda de ramos de oliva. Mas esta aqui, em Apocalipse, a coroa da vida, é uma coroa que não perece, é uma coroa que não terá fim. Todo o esforço nesta terra, toda a corrida que é desempenhada nesta terra perecerá, mas aqueles tesouros que são ajuntados no céu, aquela coroa da vida que está nos esperando ali do outro lado, esta não perece. E as pessoas batalham muito nesta corrida terrena, mas a corrida para ganhar o prêmio, a coroa da vida, a vida eterna, pouco é falado. Deus abençoe os irmãos. Vamos retomar a nossa leitura. A recompensa por vencer. O irmão Branham vai ler a escritura de Apocalipse capítulo 2, versículo 11, que diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. O irmão Branham diz: agora, uma vez mais o Espírito está falando a todas as eras. Esta mensagem é para nos confortar hoje, assim como confortou nossos irmãos de todas as outras eras. E ele nos diz que a segunda morte não nos causará dano. Todos nós sabemos que a segunda morte é o lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, 14 diz: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Evidentemente, isto significa que todos aqueles que estavam lá dentro foram lançados no lago de fogo. Pois bem, quero salientar algo aqui para você. Não há dúvida de que isto fará as pessoas comentarem sobre a minha estranha doutrina. Mas eu permaneço aqui sobre a autoridade da palavra de Deus e nego que o incrédulo vá para o inferno eterno e queime lá eternamente. Em primeiro lugar, o inferno, ou o lago de fogo, ou como você queira chamá-lo, não é eterno. Como pode ser se ele teve um princípio? Em Mateus 25, 41 diz que o fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos. Ora, se ele foi preparado, então não foi sem princípio. Se ele teve princípio, então não pode ser eterno. Evidentemente você poderia tropeçar sobre a ideia da palavra eterno, mas esta palavra significa de séculos a séculos e tem diferentes significados associados a ela. Em 1 Samuel capítulo 3, versículos 13 e 14, Deus disse a Samuel que ele iria julgar a casa de Eli para sempre e que eles não mais ofereceriam sacrifícios para sempre como seus sacerdotes. E em 1 Reis capítulo 2, versículo 27, Salomão expulsou o último descendente de Eli do sacerdócio. Isso foi 4 gerações mais tarde ou algo assim. Agora você pode ver que eterno neste caso não se compara com aquilo que é eterno, ou seja, aquilo que não teve princípio ou fim. Aqui neste caso a palavra eterno significa até o ponto de desaparecer.
É isto que aconteceu. Eles desapareceram. Examine a palavra destruição em 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9. Os quais por castigo padecerão eterna destruição. No grego, destruição inegavelmente significa aniquilação. E a palavra destruição não significa destruí-lo. Agora, destruí-lo significa algo continuamente em declínio. Portanto, o que pode significar eterna aniquilação não significa continuar aniquilando, ou isso exigiria a palavra destruindo. Em lugar de destruição, significa destruir até o ponto final, acabar com aquilo. Você poderia agora querer saber quando pode usar essa palavra eterna, e não usá-la da maneira que fomos ensinados. Isso é fácil. Quando se aplica a Deus, significa ser sem princípio ou fim, e permanecendo sempre e jamais cessando. E quando você fala de vida eterna, tenha em mente que é a vida de Deus. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Pois bem, somente filhos de Deus têm a vida eterna, a espécie de vida que nunca teve princípio, mas sempre existiu. Isso é correto. Você tem algo em você agora mesmo que é eterno, sem princípio ou fim. É o Espírito de Deus, é uma parte do próprio Deus, é a vida de Deus. Ora, se o pecador vai para o inferno para depois sofrer, da mesma maneira que você vai para o céu para gozar o céu, então ele já tem a mesma espécie de vida que você tem. Bem, pode haver então aqueles que digam que vida eterna significa o bem-estar dos filhos de Deus. É o bem-estar e satisfação deles que está em jogo. Por outro lado, o pecador vai para o seu castigo, de forma que podemos reduzir a segunda morte a uma questão de castigo e lugar. Vida eterna significa céu, e castigo eterno significa inferno. Isso não é o Mombrana, não é a doutrina do Mombrana. O Mombrana está apenas explicando como alguns creem. E ele diz: você se surpreenderia com os homens que foram exaltados como teólogos que criam nisso. Mas você sabe o que isso faz? Torna a vida eterna uma questão de geografia em vez de uma pessoa. Vida eterna é Deus, o Senhor Jesus Cristo. Como alguém pode crer em tal coisa, que a vida eterna seja uma questão de lugar? É mais do que eu possa entender. Pensar nisto me deixa desconcertado. Não, Senhor, só há uma espécie de vida eterna, Deus a tem. Se temos Deus, temos a vida eterna nele e através dele. Encerramos na página 114. Os irmãos podem colocar-se de pé. Vamos receber o nosso pastor.